E aí, galerinha do sexto ano, bom dia para vocês. Espero que todos vocês estejam bem, beleza? Então, hoje, a nossa aula será a correção, certo, das nossas atividades. Vamos começar aqui pela unidade 2, capítulo 3, o Egito Antigo, beleza? Vocês vão lá para a página 189. Na página 189 nós vamos ter um ícone, não é? Que é o desenvolver e aplicar. E lá nós vamos ter apenas uma questão, certo? E eu vou ler aqui para vocês o enunciado da questão, o comando da questão, beleza? Que diz assim, aliás, que pergunta da seguinte forma, né? Qual era a relação entre o soberano do Egito e o rio Nilo? Ok? Então, vocês deverão colocar como resposta o seguinte: cabia ao soberano, Faraó, manter sempre a população abastecida de cereais e alimentos. Ponto final, continuando a questão também. Ok? Além disso, na mitologia egípcia, os deuses concediam ao faraó o dom da subida das águas do rio Nilo. Ponto final. E, certo, e vocês ainda podem colocar como observação, mas que está relacionada ainda à questão aqui. Beleza? Vocês podem colocar como observaçãozinha, beleza? Então, vocês podem colocar como observação o seguinte: na época, ou seja, na antiguidade, a maior preocupação da população estava associada à possibilidade de passar fome. Ponto final. Então, vocês também podem colocar como outra observação aí que é também interessante para vocês, ok? Lembrando que estamos aqui na antiguidade. Na antiguidade, as principais atividades econômicas eram agricultura e pecuária. Duas atividades econômicas que estavam diretamente relacionadas à sobrevivência das pessoas. Beleza? Então, agora nós vamos para a página 190. Na página 190, vamos ter duas questões. Há um outro ícone também, que eu desenvolver e aplicar, e nós vamos ter aí duas questões. Na primeira questão, é uma questão aqui, aliás, a questão aqui está relacionada a um segmento da sociedade do Egito Antigo, ou seja, a uma classe social. Certo? E essa classe social era uma classe social que se dedicava à escrita, que era os escribas, beleza? E a primeira questão, vocês devem colocar o seguinte, certo? Então, a questão de vocês não necessariamente deve estar tal qual igual à minha, mas tem que ter uma relação, né? Tem que estar parecida com o que eu vou aqui dizer para vocês, beleza? Então, primeira questão, certo? Primeira questão diz o seguinte, né? Conforme o texto, qual a condição do escriba na sociedade do Egito Antigo? Agora a resposta. Ser escriba significava ter prestígio social no Egito Antigo, ok? Pois não era preciso realizar atividades pesadas e alguns privilégios eram garantidos a essas pessoas. Ponto final. Segunda questão. Na segunda questão, vocês podem responder da seguinte forma, ok? O objetivo de aconselhar seu filho a seguir a carreira de escriba também. Ponto final. Beleza?
Então, meus amores, agora a gente vai para a página, vamos para a página 192, um outro ícone também, certo? Que aqui na 192 nós vamos ter a conexão, certo? E vocês devem responder da seguinte forma, vamos lá? Porque elas quem? As mulheres tinham liberdade de agir e atuar socialmente de uma forma que foi por muito tempo proibida na sociedade ocidental. Ponto final, continuando a questão. Elas podiam se divorciar, eram consideradas legalmente iguais aos homens e podiam trabalhar e alcançar posições hierárquicas na sociedade egípcia. Ponto final, continuando. Ainda hoje, em muitas sociedades, a mulher ainda não tem os direitos que consideramos básicos e é subordinada ao marido de quem é propriedade. Ponto final. Beleza? Então agora nós vamos para a página 195. Na página 195 nós vamos ter 3 atividades, beleza? Nós vamos ter a questão 1, questão 2 e questão 3, ok? Na questão 1, ele pede o quê? Ele pede as características da religião do Egito Antigo. Então, vocês podem colocar aí 2 características que são importantíssimas quando se fala de religião no Egito Antigo. Primeira característica, politeísmo. A primeira característica. Que significa o quê? Crença em vários deuses, o culto a vários deuses, ok? E a segunda característica, vocês podem colocar o quê? O antroposomorfismo. Isso porque os deuses no Velho Egito, eles tinham o quê? Forma humana e formas, certo? De animais. Aqueles animais que eram considerados sagrados no Velho Egito. Então, repetindo aqui para vocês de novo. Quando se fala em Egito Antigo, vocês podemos citar aqui 2 características no que se refere à religião. Primeira, politeísmo, o politeísmo religioso e o antroposomorfismo, ok? E agora vamos para a segunda questão. A segunda questão se refere, né? Ele pede o seguinte: descreva a importância das mudanças promovidas por Amenóp IV na vida religiosa do Egito Antigo, ok? Vocês podem colocar da seguinte forma, né? Que ele implantou brevemente no Egito a adoração ao deus Atom, tentando por fim ao politeísmo no Egito Antigo. Também mudou o seu nome e o de sua esposa em homenagem ao deus e transferiu a capital do Egito para Amarna. Ponto final. Ou seja, agora eu vou só aqui fazer um breve comentário aqui na questão 2. Então, esse faraó, o que foi que ele tentou? Ele tentou implantar, ele conseguiu, é claro, por um certo tempo, certo? Ele implantou, no que se refere à religião, o monoteísmo, ou seja, o culto, a adoração a um único Deus, que no caso aqui, o Deus Atom. Beleza? Vamos agora para a questão 3. A questão 3 diz respeito ao quê?
a arte do Egito Antigo, no que se refere à pintura e no que se refere à escultura. E que vocês podem colocar da seguinte forma a resposta de vocês, né? A arte egípcia era determinada pela religião. Por isso suas regras se mantiveram constantes ao longo dos séculos. Ponto final, continuando. Os artistas não assinavam suas obras e o principal valor da arte era ritualístico. Ponto final. Beleza? Agora, para a gente poder fazer a conclusão, né, das atividades relacionadas ao Egito Antigo, né, do capítulo 3 da unidade 2, né, nós vamos para a página 196. Aí na página 196 nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um esquema, né? Nós vamos ter um esquema que vai resumir todo o capítulo, ok? Então, vou começar aqui primeiro com a parte da sociedade. Abaixo da palavra faraó, vocês vão colocar o que? A palavra teocracia, ok? Teocracia, beleza? Teocracia, como eu já falei para vocês, era a forma como o Egito Antigo era governada. É um tipo de monarquia em que, né, no caso do Egito Antigo, o faraó, ele era considerado como a reencarnação de um deus. Ou seja, há uma relação direta entre o governante com quem? Com alguma divindade. Beleza? E abaixo de escravizados, vocês vão colocar o quê? Prisioneiros de guerras. Ok? Prisioneiros de guerra, desculpa. Ou seja, quando se fala em antiguidade, no mundo antigo, certo? Os escravos eram obtidos principalmente por meio das guerras, beleza? Então vamos agora, né? E abaixo de sacerdotes, vocês vão colocar escribas, que era, né, os escribas, como já falei para vocês, né, já falei em aulas, falei aqui de novo na correção, tivemos uma questão, né, uma questão anterior que falava sobre os escribas, né, que era um grupo, que era um segmento da sociedade egípcia que se garantia, aliás, era um grupo da sociedade do Egito Antigo que tinha como principal função o domínio da escrita, ok? E que por isso eles tinham privilégios na sociedade do Egito Antigo, beleza? Então vamos lá para a parte, né? A parte da cultura, ok? Abaixo de sistema de escrita, vocês vão colocar o quê? Hieroglífica, beleza? E abaixo de arquitetônico, exemplos, vocês vão colocar as pirâmides, beleza? E acima de politeísta, vocês vão colocar a palavra religião. A gente acabou, né, de falar sobre a religião do Egito Antigo, né? Que uma das características da religião do Egito Antigo era justamente por ser uma religião politeísta. E abaixo de rituais mortuários, vocês vão colocar mumificação, ok? Mumificação. Ou seja, a mumificação, ela tinha como objetivo principal a preservação dos corpos. Isso porque os egípcios acreditavam que um dia a alma retornaria ao corpo. E esse corpo, ele precisava estar em bom estado. E isso tem uma relação com o desenvolvimento de uma ciência. Que ciência é essa? A medicina.
Beleza? E agora nós vamos para a unidade 2, continuando a unidade 2, o capítulo 4. Né? No capítulo 4, só que no capítulo 4 eu falei sobre a Índia. E a página que nós vamos fazer a correção vai ser a página 203, vai ser a página 203, beleza? Na página 203, primeira questão, o que é que ele pergunta na primeira questão? Explique o que são civilizações fluviais. E ele pediu também para que vocês citassem exemplos. Então, civilizações fluviais, né, eu já vou aqui falar a resposta para vocês, são civilizações que se desenvolveram próxima aos rios, ok? Então, civilização fluviais são civilizações que se desenvolveram próxima aos rios, né? E a gente pode citar, né, a civilização chinesa, a civilização indiana, as várias civilizações que vão se desenvolver na velha Mesopotâmia, a civilização egípcia é exemplo de uma civilização fluvial, beleza? Então, vamos agora para a segunda questão, item A. Ele quer que a gente explique, né, como surgiram as classes sociais na sociedade indiana, né? Que o surgimento dessas classes sociais, é claro que está relacionada com a questão, né, das invasões que o território onde vai se desenvolver a civilização indiana passou nesse território, ele foi invadido, ok? E também tem a ver também com a questão da religião também, ok? Então, vocês podem colocar o seguinte, né? As castas indianas são partes do corpo de Purusha, ok? São partes do corpo de Purusha. Aí nós vamos ter, né, agora eu vou falar sobre essas castas, ok? Tem os brahmanes, né, que são os membros da classe sacerdotal. Aí nós vamos ter os kshatriyas, né, que formam a classe militar ou, né, administrativa. Nós temos os vaixas, que são membros, né, da classe mercantil, e os sudras, né, que são os trabalhadores comuns, beleza? E no item B, ele pede para escrever sobre a situação, né, atual da Índia com relação a esse sistema de castas, ok? Vocês podem colocar da seguinte forma: as castas foram abolidas oficialmente na Índia após a independência do país, ok? Lembrando que a Índia ela pertenceu ao Império Britânico até os anos 40. A Índia era a colônia, né, era uma das colônias mais importantes do Império Inglês, ok? Então, vocês vão colocar da seguinte forma, vou repetir aqui para vocês que eu tive que falar essa observaçãozinha aí para vocês. As castas foram oficialmente abolidas da Índia após a independência do país. Entretanto, essa divisão influencia a sociedade indiana até hoje e algumas profissões são consideradas indignas. Ponto final. Agora, só para a gente concluir, né, nós vamos para a página 204. Na página 204, eu vou começar, é claro, principalmente aqui, né, um resumo do capítulo. Então, vamos lá fazer a correção, né, do nosso, né,
desse quadro, né, que faz todo o resumo do capítulo referente às civilizações fluviais. Então, abaixo da palavra exemplo, vocês vão colocar a palavra Índia, ok? Índia. E abaixo de áreas, vocês vão colocar, né, a expressão cidades, estados. E lá, né, na outra parte que está, né, abaixo de exemplo também, né, que está acima de dinastia, vocês vão colocar a palavra China. E abaixo de dinastias, vocês vão colocar a palavra hereditária, certo? E abaixo, né, de 1600 anos, 1600 antes de Cristo, vocês vão colocar, né, 6.000 anos, ok? E, né, aí, ao lado de Grande Muralha, vocês vão colocar, né, Primeiro Império da China. Então, meus amores, espero que todos vocês estejam bem, espero que vocês estejam gostando das aulas. Tudo de bom para vocês. Um abração aí para todos vocês. Um abraço virtual em todos vocês. Tchau, tchau, tchau. Tudo isso vai passar. Em breve nós estaremos aqui novamente. Tchau.